Então, vamos orar com a irmã Keila. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por mais este dia, por estarmos aqui mais uma vez, para aprendermos mais a Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que possamos absorver todo o conteúdo, Senhor, que será nos transmitido. Fica conosco nessa noite, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom, tá achando. Boa noite para todo mundo que eu não dei boa noite. Então, todos estão boa noitizados. Como eu comentei, nós estamos aí para terminar o capítulo 9, tá? E o capítulo 9, quando nós entrarmos no capítulo 10, ele vai falar sobre a história de Israel, ele vai dar a história de Israel como exemplo de gente que tinha muito conhecimento bíblico, gente que tinha muito acesso à palavra, aos milagres de Deus, a coisas fantásticas, mas que recusaram obedecer ao Senhor e sofreram as consequências, tá bom? Verifica, Marcelo, se o sinal está chegando, o de som está chegando no computador. Então é o seguinte, nós paramos no versículo 20, e esse aqui, eu acho que nós lemos até aqui, né? Ou não, acho que foi faltando o 20, 23. Do 20 para trás, ele vem falando a respeito disso, não é? De que eu me fiz... É melhor ler, né? Do que qualquer coisa. Vamos ler esse, daí a gente recapitula. Lê pra gente, Lidiane, por favor, 21 a 23. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Muito bem. Uma hora vai dar certo aí. Ou então qualquer coisa, ela PA ali, ó, baixa tudo ali. Se o som estiver entrando no computador, é o que importa, o pessoal aqui vai escutando a minha voz. Então, antes disso tudo, ele vem falando a respeito de abrir mãos de certos direitos. Se lembram disso? Tanto que ele falava, vocês poderiam comer carne, mas abram mão disso pelo amor dos irmãos. Aí ele passa a dar o seu próprio exemplo. Ele poderia receber da igreja, mas abre mão disso pelo amor dos irmãos. E aí ele vai começar a listar uma série de coisas que ele deixou de fazer e deixou de fazer pelo amor às pessoas. E aqui ele vai tratar disso. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. E esses sem lei aqui não são pessoas criminosas ou qualquer coisa desse tipo, mas os sem lei é os que não têm a lei de Moisés. Ele está pensando na lei mosaica, ok? Embora não estivesse livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo. Então ele está realmente falando da lei de Moisés, a fim de ganhar os que não têm lei. Boa noite, boa noite. Nada? Desliga tudo e liga de novo. Ou desliga a potência, normalmente a potência. Ela já não estava feliz, viu? Alô, alô. Agora tenta aumentar a PA. Alô, eu, vida de crente. Alô? Não tá indo. Tá. Marcelo, olha aí no computador se minha voz está entrando no computador. Tá entrando? Tá. Tá saindo a transmissão então? Então deixa assim, Juninho, e vamos seguir. Deixa assim, eu falo no microfone para sair na transmissão e os irmãos escutam aqui da minha própria voz. Senão, a gente não vai conseguir terminar. Então, beleza, vamos lá.
terminando o 21, ele faz tudo isso para ganhar os que não têm lei. Lembre-se que o Evangelho nos dá essa liberdade, a liberdade de obedecer à lei, no que diz respeito à cerimônia, no que diz respeito à circuncisão, e foi o que ele fez, não é? Ao circuncidar, por exemplo, Timóteo, para não arrumar confusão na área em que ele estava, ou se abster e não cumprir com a lei. 22, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos, isso é, os imaturos. Lembre-se que embora ele tivesse muito conhecimento, muitas vezes ele poderia agir como se tivesse menos conhecimento para não constranger ou agredir a consciência das pessoas. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Então ele sabia que por mais que ele se esforçasse, ele não seria capaz de salvar todos. Mas por conta da eleição, ele sabia que seria capaz de salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Agora estou me lembrando. Eu acho que nós comentamos esse slide, não comentamos? Comentamos, né? Então tá bom. Não? Paramos aqui? Então tá. Então, um comentáriozinho rápido, então, desse daqui. E o que me chama a atenção é quando é essa preocupação extrema aqui do apóstolo Paulo. Ó, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então, o esforço gigantesco por parte de Paulo era por conta do Evangelho, anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho. E nota o seguinte, todo o esforço que ele faz é para anunciar a morte de Cristo e a sua ressurreição. A salvação, ele sabia que era por conta de obra do Espírito Santo. Então ele tinha a preocupação de trabalhar, ele tinha a preocupação de anunciar, mas ele não tem uma preocupação de convencer pessoas. Notaram isso? Uma coisa muito interessante que eu aprendi nessa semana de mestrado que eu passei lá em Campinas, em São Paulo, que eu tive teologia bíblica da missão. Uma visão muito interessante que eu não tinha aprendido essa. Que a teologia bíblica de missões, muitas vezes, ela é antropocêntrica. E, era a minha visão até então, e eu acho que é a visão de quase todo mundo. O que significa isso? Antropos é homem. Então, um evangelismo antropocêntrico é quando você leva o evangelho até a pessoa, porque ele precisa ser salvo, porque ele precisa sair da boca do inferno, ele precisa se arrepender, não é? Porque se ele não for salvo, ele vai perder a salvação, as bênçãos, o dom, a igreja. Então, antropocêntrico. E é interessante que a visão reformada, teologicamente correta, nunca é antropocêntrico, mas tem a ver com a doxologia, isso é, a adoração a Deus. Por que nós levamos o evangelho a pessoas perdidas? Não porque a pessoa vai se perder, mas porque a adoração a Deus, quando essa pessoa se converter, vai se expandir. Agora nós temos mais um adorador. Agora nós temos 2 adoradores. Agora nós temos uma cidade adorando. É diferente. Entenderam isso? Então, quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho, o foco não é no indivíduo, mas que a adoração que começou em Jerusalém se espalhe pela Judéia, a adoração se espalhe pela Galileia e que a adoração chegue até os confins do mundo. Gente, é totalmente diferente. O foco no evangelismo não deve ser para nós reformados o indivíduo. Olha só como isso muda na prática, porque se eu quero ganhar o indivíduo, o foco é ele, eu vou fazer o que o indivíduo quer, para ele se convencer e ele se converter. Mas como o foco está na adoração, na doxologia, então eu vou pregar da forma correta, doa quem doer, entenderam?
E a pessoa vai então, quando se converter, ok, ela vai ser salva, ela vai se livrar do fogo do inferno, mas a visão não é a pessoa, mas é o próprio Deus. É que a adoração ao Senhor vai aumentar conforme as pessoas vão se convertendo. Gente, eu achei tão fantástico isso. Isso, é exatamente por isso. Só para sair na transmissão, a irmã Cida comentou que na conversa de Jesus com a mulher samaritana, a preocupação ali era de verdadeiros adoradores, né? Onde que era o local para adorar? Nenhum. O que importa é que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, você nota aqui que Paulo, ele tinha isso na cabeça. O importante é pregar o evangelho para a glória de Deus. Se A ou B, C ou D e W vão se converter, aí é com o Espírito Santo, é com a própria pessoa, ok? Então, agora sim, vamos caminhar aí para o final do capítulo 9. Vamos ouvir a leitura do 24 ao 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Muito bem. Gente, lembre-se sempre do contexto. Ele está falando aqui atrás, de serviço ministerial. Ele não está falando de pregar o evangelho, ele está falando de anunciar, se fazer fraco para os fracos. Ele está falando de serviço, e nós já aprendemos aqui nessa igreja que o nosso serviço a Deus, quando nós estivermos diante lá do tribunal de Cristo, vai resultar e redundar em recompensas, ok? Galardão. Alguém que vai morar lá na avenida da Nova Jerusalém e alguém que vai morar no subúrbio. Não, brincadeira, né? Mas recompensas, galardão. Então, quando ele entra aqui nesse bloco, é disso que ele vai falar, tá bom? Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Na cidade de Corinto, havia os Jogos Istmicos. Existia os Jogos Olímpicos em Olímpia e os Jogos Istmicos em Corinto. E lá esses jogos eram realizados de 3 em 3 anos. Vira e mexe, Paulo faz pega desses eventos ilustrações. E aqui, novamente, desses jogos gregos que os romanos também adotaram, ele tira algumas das ilustrações. E aqui ele pega a figura do corredor, que já existia naquela época. As pessoas corriam, disputavam corrida no estádio, tá? E aí ele vai destacar, gente, só um ganha o prêmio, né? Não que quando nós chegarmos no céu, só um vai receber o prêmio. Mas o que ele está focando aqui é quem correr da forma correta vai no final receber um prêmio, né? E esse prêmio, muitas vezes, deve nos estimular, sim, a fazermos a vontade de Deus, porque isso estimulava Paulo. Era uma preocupação de Paulo se apresentar diante do tribunal de Cristo sem ter o medo da vergonha e também com a intenção de receber o prêmio, ok? E aí ele continua, corram de tal modo a alcançar o prêmio. Olha só, esse prêmio aqui não é a salvação. A salvação, ela é pela graça, é pela fé. O que ele está falando é sobre a recompensa ministerial, tá bom? Mas não tem cargo nenhum, então eu vou chegar no céu, não vou ter nenhum terreninho. Não, significa que você desempenhando o seu papel como crente, servindo o Senhor no seu lar, no seu serviço, você também vai receber o galardão do Senhor.
25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Eles treinam, eles seguem regras, eles observam dietas, dias especiais. E tudo isso para adquirir uma coroa que perece. O que é essa coroa que perece? Ora, nos nossos jogos, né, isso já deve ter décadas e décadas, os atletas recebem o quê? Uma medalha. Naquela época, tem vários tipos de coroa aqui que era utilizado. A pessoa vencia, competia assim mesmo, peladão, né? E aí recebia a coroa. Essa coroa, por ser de planta, o que acontecia com o tempo? Murchava. Ela perecia aqui, ó, né? Mas, ele segue aqui no versículo 27. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Uma recompensa celeste que está nos céus e que vai durar para sempre. Gente, olha só. Opa, surgiu uma voz. Solange, né? Olha só a sequência que ele vem vindo. Ele começou lá atrás, sobre falar sobre se abster dos alimentos. Da microfonia. Ele veio falando sobre se abster dos alimentos, por amor às pessoas. E depois ele deu o próprio exemplo de se abster. E aí, então, agora ele começa a falar sobre fazer todas essas coisas corretamente, de acordo com as regras. E ele puxa o exemplo dos jogos para falar sobre chegar no final, ganhar um prêmio e competir corretamente de acordo com as regras do jogo, fazendo comparação com as regras de Deus, a vontade de Deus, tá bom? Então não perca essa linha de raciocínio. 28. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, corre sem objetivo, sem uma finalidade. E não luto como quem esmurra o ar. Aqui ele puxa uma outra figura que era dos lutadores, né? O boxe daquela época. O pessoal se batia desde aquela época, né? Então, o corredor, ele corre com a linha de chegada como alvo. Ele sabe que tem que chegar lá. E o crente, ele corre a vida cristã sabendo que ele precisa cruzar a linha de chegada, que é estar na presença de Cristo, competindo da forma correta. E ele não esmurra o ar, né? Ele não luta inutilmente. Mas olha só o que ele faz. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, olha só que interessante. Por vários momentos no Novo Testamento, a Bíblia vai nos ensinar sobre mortificar a carne e vivificar o espírito. Sobre negar a si mesmo, isso são palavras de Jesus, e carregar a cruz. Negar a si mesmo, mortificar a carne. Não é? E tudo isso vai ter a ver também com domínio próprio. Gente, Paulo aqui então, mais uma vez, ele está nos ensinando sobre o domínio do nosso espírito, da nossa mente, da nossa vontade, sobre os impulsos do corpo. Não é? Ele não permite que o corpo o deixe levar. Não é? Mas ele faz com que o seu corpo seja dominado, o seu corpo seja detido, freado para a glória de Deus. Por isso que ele diz que esmurra o próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter
pregado aos outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. Gente, olha só que preocupação interessante. Imagina só a pessoa servir, seja missionário, pastor, diácono, gente comum, seja, todos nós aqui, né? Fazemos porque fazemos, mas a intenção sempre foi uma intenção pecaminosa, nunca foi para Deus. Imagina só, poxa, trabalhei 60 anos da minha vida na igreja, cargo A, cargo B, isso, aquilo, outro, mas foi tudo para receber aplauso, fama, reconhecimento das pessoas. E quando eu cheguei lá na frente de Cristo, eu fui reprovado, né? Por isso que Paulo vai falar, acho que ainda vai falar para frente, veja cada um como constrói, né? Acho que nós não passamos por essa parte ainda não, né? Ele vai falar, veja cada um como constrói, porque o fogo vai provar as nossas obras, se é de palha, de pedra preciosa, diz respeito a isso. Às vezes nós achamos que o nosso ministério, o nosso serviço, o nosso suor na igreja é algo que Deus está aplaudindo e falando, nossa, mas como é um crente verdadeiro, hein? Só que a motivação disso tudo é, na verdade, pecado. Pecaminoso, chamar atenção ou alguma coisa do tipo assim, né? Eu acho que esse texto que eu citei nós não chegamos ainda. Não, né? Então nós vamos chegar. Oxe. 9. Aqui achei. Ok, terminamos o 9. Alguma questão aqui? Nada? Então tá bom. Então vamos caminhar um pouquinho aqui no 10. Vai abençoar. Isso. Ó, esse 10 aqui, como eu mencionei, Paulo, deu o exemplo dele mesmo, certo? Como alguém que abriu mão dos seus direitos e tem a preocupação de correr corretamente para no final receber o prêmio. Agora ele vai dar um outro exemplo, que é o exemplo de Israel. E ele vai contar a história de Israel como um exemplo de gente que conhecia Deus, gente que vivia as manifestações de Deus, mas que foi um povo que não seguiu as regras, desobedeceu e sofreu as consequências, tá bom? Então parece que ele vai mudar de assunto, mas ele ainda tá dentro. Tanto é que quando ele terminar no versículo 13 de falar sobre Israel, ele volta a falar da carne sacrificada a ídolos, entendeu? Então ele ainda está em tudo isso no mesmo assunto. Ele ainda está nessa se pode comer ou não pode comer, tá? Só que aí ele dá essa costurada falando de várias coisas. Podemos começar o capítulo 10 então? Maravilha, vamos escutar a leitura então. Primeiro versículo até o 5º. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Nossa, olha só o assunto que Paulo entra, não é? Então, realmente, ele está chamando assim, ele está fazendo uma exortação muito solene, muito séria a todos os seus leitores, seja de Corinto como nós aqui hoje, né? Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados,
Os coríntios era grego, né? Eles eram gregos. Então, quando ele fala nossos antepassados, ele está fazendo menção aos antepassados dele, ou de todos os judeus, tá? Porque é a história dos judeus que ele está contando. Nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então, ele está citando o momento histórico em que os hebreus saíram do Egito, caminharam pelo deserto e até mesmo passaram no Mar Vermelho, quando o mar se abre bonitinho, o pessoal marcha rumo adentro, tá? É nesse momento. Em Moisés, olha que interessante aqui esse em Moisés, que dá uma ideia de com Moisés, praticamente dentro de Moisés, juntamente com Moisés e praticamente em acordo com Moisés. Todos foram batizados na nuvem e no mar. O batismo, ele é um sinal de acordo, né? De aliança. Então, aqui é como se o povo tivesse entrado em aliança com Moisés, se submetendo à sua liderança, se submetendo à sua autoridade, e o símbolo desse batismo de submissão foi a passagem no mar, tá? Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. A nuvem ia durante o dia fazendo sombra, correto? E durante a noite como coluna de fogo para iluminar o caminho. É o que diz a palavra de Deus. Então você imagina você durante anos caminhando no deserto e uma nuvem em cima da sua cabeça fazendo sombrinha. Ó, que Deus gracioso. E de noite, uma tocha gigante acesa na tua cabeça para iluminar enquanto você e sua família marchava pelo deserto. Todos eles, todos os antepassados, comeram do mesmo alimento espiritual. Ué, que alimento espiritual é esse? O maná. Porque aqui, espiritual, tem a ver com um alimento celeste que vem do alto. É um alimento sobrenatural. Gente, chovia comida. Já assistiu aquela animação, Tá Chovendo Hambúrguer? Só copiaram de Êxodo, só copiaram do Antigo Testamento. Porque realmente caía o alimento do céu. E é curioso que a palavra maná significa, que é isso? O que é isso? Porque foi o que eles falaram, assim, quando observaram aquela coisa no chão, né? Aquelas bolachinhas assim, que diz o texto que tinha gosto de pão de mel, algo desse bolo de mel. Tem sabor de mel, então, maná tinha sabor de mel. Então, esse alimento espiritual era o pão que vinha do céu. Por isso é considerado pão espiritual. E mais, eles beberam da mesma bebida espiritual. Mas que bebida que é essa? A água que saiu da rocha. Como nós podemos saber disso? Por conta disso aqui, ó. Pois bebiam da rocha espiritual. Então, observem como o próprio texto aponta a interpretação. Gente, não teve uns 2 episódios que Moisés acertou, beleza, falou com a rocha abriu. Depois ele estava doido da vida, deu uma pancada na rocha, a rocha abriu. Então, o povo tinha tido essa experiência de beber de forma literal, física, mas a partir de um milagre, uma intervenção sobrenatural espiritual. Então, Paulo vê aqui que esse alimento, ele era físico, mas tinha conotação espiritual. A bebida era literal, física, mas tinha uma conotação espiritual também. Só que, quando a gente olha no Novo Testamento, quem que se declara o pão da vida? Jesus. Quem diz quem vai falar que nós devemos beber dele? Que quem beber dele, ele tem uma fonte de água viva. A pessoa que beber de dentro vai escoar fonte de água viva. Jesus, gente, tanto o maná como a água que saía da rocha apontavam para a figura de Jesus.
Apontava para a figura de Jesus. Isso, é o que vai terminar aqui, o finalzinho do 5, ó. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Né? Existe até uma lenda, mas acho que isso é lenda mesmo, que conforme eles andavam pelo deserto, e uma rocha rolando, né? E vira e mexe dessa rocha saía água. Mas é lenda, o Antigo Testamento não fala a respeito disso. De qualquer forma, nós vemos aqui de forma clara a segunda pessoa da Trindade, Cristo, acompanhando os hebreus durante o deserto e fornecendo sustento. Né? Sustento. E olha só que coisa maravilhosa, né? Êxodo nos mostra esse pão caindo do céu, essa água vertendo da rocha, e os evangelhos nos mostram quem é a verdadeira água, quem é o verdadeiro pão do céu, Jesus Cristo. Sim. Uhum. Exatamente. Muitas coisas faziam menção e referência a Jesus Cristo, né? Não só isso aí, mas, vixe, muito mais. 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Na verdade, quando o texto aqui fala que Deus não se agradou da maioria, está sendo bem simpático mesmo, né? Porque só Josué e Caleb entrou na terra prometida, então foi 99,99999% do povo não se agradou. Só 2 pessoas com os seus familiares, né? Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essa expressão, corpos espalhados no deserto, não é só porque o povo morreu de velhice, um machado caiu na cabeça, não, é porque mesmo com vigor e com capacidade física, né, com saúde para entrar na terra, Deus também deu um jeitinho da pessoa morrer no deserto. Fizeram muita coisa, né? Desobediência, fora a idolatria, fora a murmuração. Mas sabe que a maior parte dos pecados, e a gente vai entrar nisso já já, que o pessoal cometeu no Antigo Testamento, foi a murmuração? Foi a murmuração. Foi as queixas. Interessante o quanto Deus detesta o queixume, a reclamação, né? E se tem uma coisa que nós gosta pra caramba é reclamar, né? e ele detesta. Alguma observação aqui? Mas é legal, viu? É muito legal e bonito ver essa associação, tanto do maná, o alimento, como da bebida que vinha da rocha, apontando para Cristo, que os acompanhava e sustentava, né? Não foi na aula passada ou retrasada que eu disse que Cristo é quem sustenta a nossa vida? Aqui, ó. É isso, né? É isso também. Né? Aqui praticamente de forma literal no sustento do comer e beber, né? Vamos lá então, versículos 6 a 10. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Ok. 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Então, como eu mencionei na série
Esther? Não, eu fiz algumas menções a isso também em José, na série de José, mas em Esther também. Todas as histórias do Antigo Testamento têm muitas funções, cumpre muitas funções. Uma delas é servir de exemplo, né? Ou de mau exemplo para não seguirmos. E aqui nós temos, de forma explícita, Paulo apontando para isso, que nós precisamos seguir bons exemplos e ter essa situação como um mau exemplo, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Gente, e o povo cobiçou. E o duro da cobiça, sabe o que que é? É que é um pecado que você pode estar cometendo nesse exato momento e ninguém percebe. Você não precisa abrir a boca para cobiçar. Você não precisa nem abrir o olho para cobiçar. Basta você lembrar, né? A cobiça, ela tem a ver com insatisfação, né? Tem a ver muitas vezes com ingratidão, mas a cobiça ela vai envenenando a pessoa e pode levar a situações muito mais sérias, como por exemplo, aqui vai levar a cobiça, vai levar a queixa, vai levar a idolatria, vai levar a imoralidade. Parece que a cobiça é um pecado mãe de muitos outros pecados. Muita coisa começa na cobiça. Então, pela cobiça começa a queixa, pela cobiça vem a imoralidade. Gente, a cobiça tem que tomar muito, muito cuidado mesmo, tá? E aí, tanto é que essa cobiça vai resultar aqui, ó, na primeira palavra que eu citei: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra, né? E olha só, gente, enquanto Moisés estava lá no monte, conversando com Deus, de repente Deus parou a conversa e falou: ó, pode descer. Pode descer, porque o pessoal fez um bezerrinho de ouro, já se entregou à idolatria. O povo já desviou. O mar não tinha nem se fechado ainda, né, por assim dizer. Os corpos dos egípcios ainda estavam boiando ali e indo para a praia, e o povo já estava se corrompendo. Então, e tudo isso, queridos, ó, é exemplo para nós. Muito cuidado. Cuidado, em primeiro lugar, com a idolatria. Depois ele vai dizer: não pratiquemos imoralidade. Tá, imoralidade ou fornicação aí na sua, como que tá? O 8. Imoralidade. Alguma outra palavra nesse versículo 8 aí? Não pratiquemos. Tá tudo imoralidade? Tá. É uma palavra ampla, né, que vai indicar todo tipo de pecado sexual. Todo tipo. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil pessoas. 23 mil. Então a punição. Aqui ele está citando uma história de Números 25. Eu deveria ter anotado. Está no 8, né? 10, 8. Tem algum rodapé aí no seu? Números 25. Vê em Números 25 o título da história. Célia, por favor. É mesmo, aqui, ó. Refere. Aqui, ó. Tem uma observação no meu aqui, Célia, ó. Finéias. Tá. Que matou os dois na tenda, atravessando os dois, né? Tá, lembrei. Ó, aqui diz assim, ó, refere-se a Israel, juntando-se a Baal Peor, participando da adoração a esse deus moabita e entregando-se à imoralidade sexual com as virgens prostitutas que adoravam a esse deus. É verdade.
sabe o que é curioso? Aqui parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas notem que no comentário bíblico ele fala sobre prostitutas cultuais. Então, tanto o pecado da imoralidade, onde ele está citando aqui em Números 25, tem a ver com idolatria. Porque eram prostitutas que se prostituíam em culto a Baal. Né? E por que o texto de Números vai falar Baal Peor? Porque havia vários Baais. Né? E cada Baal recebia o nome da localidade. Baal Peor, porque era o Baal de Peor. Baal Efraim, faz de conta, era o Baal de Efraim. Né? E se você pegar algumas religiões ditas cristãs, hoje em dia, que tem algumas divindades que o pessoal adora, você vai ver algo semelhante. Né? Essa imagem tem um nome principal, mas é de Fátima. É o nome, mas apareceu não sei na onde. Maria, tem uma do mar também? Não, Maria é Iemanjá não, tem uma, eu confundi com Iemanjá. Mas assim, você tem até mesmo nessa, algo característico, por exemplo, na Igreja Católica, né, que eu já estou mencionando, você tem a mesma divindade, a Fátima, a Aparecida, a Maria, é toda a mesma pessoa. Só muda, vocês nunca pararam para pensar nisso? É a mesma pessoa, por assim dizer. Só muda a manifestação. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores, das Misericórdias, é tudo da mesma Maria. Tá? E dizem que vem daqui. Eu imagino que sim. Ok? Então, idolatria com imoralidade conectados. 9. Não devemos pôr, olha só como ele está fazendo uma listinha de pecados, hein? Não é por nada não. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Gente, o que é pôr o Senhor à prova? Provar e ver de que o Senhor é bom. Tem a ver com isso? Quando lá em Abacuque fala assim, fazei prova de mim, e se vocês não entregarem o dízimo, vejam só. O que eu falei, Abacuque? Tem hora que falha, né? Malaquias fala, 3:10, né? Fazei prova de mim e vede se eu não abro as comportas do céu e derramo bênçãos sem medidas. Mas é para fazer prova do Senhor ou não é para fazer prova do Senhor? E a prova do Gedeão, como é que fica? Cadê nossos teólogos de plantão? Sumiram tudo, né? Por exemplo, quando Jesus é tentado a pular do pináculo, ele não responde com isso daí? Não tentarás o Senhor teu Deus? Muito bem, então vamos caminhar por aqui. Essa resposta de Jesus na segunda tentação? Acho que é na segunda, né? O primeiro é pedra em pão, o segundo é pináculo, depois é a glória dos reinos. Tá. Então, na segunda tentação, então vamos usar essa situação de Jesus, que vai esclarecer bem. Na segunda tentação, o diabo pega Jesus, leva lá no pináculo do templo, isso é, na parte mais alta do templo, e diz o seguinte, lança-te daqui para baixo, e o Senhor dará ordem aos seus anjos, eles vão vir com tudo igual o super-homem, vão te pegar, e nenhum mal vai te acontecer. Isso é tentar ao Senhor. Por quê? Você tenta ao Senhor quando você fala assim, eu vou me arriscar. Ele não falou que ia me proteger, então eu vou fazer algo errado, eu vou me lançar, e eu quero ver mesmo se esse Deus é bom para corrigir a caca que eu fiz. Isso é tentar a Deus. Entendeu? Então nós tentamos a Deus quando nós damos um passo irresponsável, um passo pecaminoso, um passo incrédulo, e eu ainda boto na conta de Deus. Deus não é amor? Deus não é gracioso? Então eu vou fazer o meu erro, vou cometer a minha iniquidade e Ele vai limpar minha sujeira. Isso é... Porque o salmo que Satanás cita, de fato,
fala lá que não vai permitir que você se tropece, que ele dará ordem aos teus anjos, mas em nenhum momento o Salmo manda você buscar sarna para se coçar. Uma coisa é você, puxa, tropecei. Outra coisa é tu pular. Uma coisa você é tropeçar. Outra coisa é você se jogar. Eu não sei se vai dar certo ou não, mas eu vou. Então foi isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram, né? Tem muito casalzinho que fica brincando com a sorte durante o namoro. Não, nunca vai acontecer comigo. Não, Deus vai me proteger. Isso aí é tentar Deus. Tentar Deus. Cometer. Não, eu vou fazer um negócio escuso e Deus vai me abençoar que não vai dar nada. Né? Eu não vou pagar meus impostos e Deus vai me abençoar, não vou cair na malha fina. Isso é tentar Deus. Tá me entendendo? Então, já dei 3 exemplos bons aí para vocês não fazerem errado. Essa parte de tentar Deus, está esclarecido? Tá? Porque era o que eles fizeram, né? Eles, será que Deus vai cuidar da gente mesmo? Vamos ver se Deus cuida mesmo. Ih, rapaz, falou isso aí, não dá certo. E aí o resultado é sempre mais ou menos igual, viu? Todo mundo morreu. Né? Dessa vez eles foram mortos com serpentes. Né? Serpentes, ó. Mas imagina ser mordido por serpente. Morrer já não é bom. Aí por serpente, pior ainda, né? 10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos, exterminados. Então assim, aí você fala assim, não, mas eu não sou idólatra, né? Eu não cometo o pecado da idolatria, mas eu já falei que idolatria não é só você ficar lá se prostrando, mas também tem a idolatria do coração e você entregar o controle e domínio. Mas tudo bem, vamos deixar para lá. E você vai falar assim, não, mas eu não sou imoral, eu sou fiel ao meu marido, sou fiel à minha esposa, eu sou solteiro, mas não vejo nada de errado na internet, né? Eu não sou imoral, eu não ponho o Senhor à prova. Mas olha o que tem na listinha aqui, ó. Queixa, reclamação, queixume, murmuração. Aí pegou todo mundo, né? Quem não dá uma reclamadinha de vez em quando? Parece que faz parte da natureza humana, né, Tônia? Não é difícil não reclamar? Eu? Ai. Então, esse anjo destruidor aqui, há quem entenda como a própria figura de Jesus Cristo também, viu? O anjo, no pelo. Aqui tem um artigo definido escondidinho, né? Tanto é que não é foram mortos por um anjo destruidor, mas é pelo anjo. Então, de vez em quando Jesus aparecia no Antigo Testamento, também não era algo muito interessante. Entenderam até aqui? Dá para caminhar mais um pouquinho? Alguma pergunta? Não? Então tá bom. Vamos lá, 11 a 13. E eu acho que a gente vai ter que parar por aqui. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Certo, nós vamos terminar por aqui. Eu vou explicar essa parte, a gente termina, e a partir de semana que vem nós voltamos no assunto da carne, tá? E é quando nós vamos ver essa partezinha de, você vai comer? Beleza, mas não pergunta, não fala nada, tá? Aí a gente consegue matar esse assunto. 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo. Então, pela segunda vez, Paulo chama a nossa atenção. Gente, eles já erraram lá atrás. Vocês não precisam errar agora. Então,
Fica aí de exemplo. E não só são exemplos, mas tudo isso foi registrado como advertência para nós. Então, olha como Deus é bom. Nós não temos apenas as histórias, né, passado de geração em geração, numa tradição oral, né, que vai passando de geração em geração, mas nós temos tudo isso registrado como advertência sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Essa advertência e esse exemplo, tudo isso foi guardado para nós, reservado para nós, e nós aqui mesmo, nós a gente, né? Nós, a gente. Sobre quem, isso é, sobre nós, sobre os quais está chegando, não, tem chegado e já chegou o fim dos tempos. O que ele quer dizer com isso? Tudo que foi registrado serve para hoje nós que estamos vivendo no final dos tempos. Houve muitas eras, se você parar para imaginar, gente, da criação até o dilúvio foi um tempão, centenas, mais de milhares, alguns poucos milhares de anos, mas foi, que seja, 2000. Do dilúvio até Abraão, talvez não tanto tempo, mas muito tempo. De Abraão até Cristo, mas muito tempo, quase 2000 anos, né? E isso contando o mínimo do mínimo, se nós não tivermos mais tempo entre a criação e o dilúvio, porque ali já é muito difícil contar. Então, cada período de tempo são de praticamente milhares de anos. Com a vinda de Jesus Cristo, se inaugura os últimos dias, o final dos tempos. Pô, mas faz 2000 anos que nós estamos no final dos tempos. Claro, se você considera toda a história da humanidade, tantas eras que já aconteceram, realmente nós estamos no apagar das luzes. E tudo isso foi registrado para esse momento, que dentro da teologia, gente, é considerado o ápice da revelação, né? Tudo apontava para esse momento. O povo lá do Antigo Testamento ansiava esse momento. Gênesis, Adão e Eva gostariam de ver o descendente que pisaria na cabeça da serpente, e para nós hoje o descendente já veio, tem 2000 anos. Então nós hoje estamos vivendo a realização de muitas e muitas coisas, tá? Então é bom saber que nós não estamos desamparados, nós temos toda essa Bíblia grandona aqui para nos orientar nisso tudo. Assim, aí agora está falando da pessoa, do indivíduo. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Recapitula o contexto. Os coríntios se julgavam bons demais. Eles se julgavam sábios demais. Eles se julgavam firmes demais. Só que a falta de amor deles mostrava que eles não estavam tão firmes assim. O fato deles estarem faltando com amor entre os irmãos, agredindo a consciência um do outro, mostrava que eles não estavam tão firmes assim. O fato deles não desejarem abrir mão de certos direitos, né, mostrava que eles não estavam tão firmes assim. Por isso, quem se acha demais, que acha que conhece demais, que é bom demais, cuide-se para que não caia. E aqui, o cair, né, dentro desse contexto, novamente não tem a ver com perda de salvação. Num pior caso assim, é realmente a pessoa apostatar da fé e tal. Mas aqui é a pessoa falhar no ministério, falhar na vida cristã, falhar como membro da igreja e chegar diante de Cristo sem nada apresentar. Não correu de acordo com as regras, caiu. Não jogou de acordo com as regras do evangelho. Vai chegar diante de Cristo sem nenhum prêmio a receber, sem nenhuma coroa. Isso que é o cair, tá? Cuidado para que não caia. Não sobreveio, aí ele vai falar sobre tentações, e essa palavra tentações aqui, é tanto a tentação que te faz pecar, como a provação que tem a intenção de te edificar. Então é uma palavra bem genérica, tá bom?
E aí ele vai dar uma lição preciosa que com ela nós vamos encerrar hoje. Não sobreveio, isso é, não veio sobre vocês, tentação que não fosse comum aos homens. Todo tipo de tentação é comum. Todo tipo de tentação é normal, no sentido de que acontece com todo mundo. Você não é a última coquinha do deserto, não é a última bolachinha do pacote. O que você está sentindo em qualquer área vem a todo mundo, tá? O ser tentado não é pecado. Tanto é que Jesus foi tentado. O pecado é cair na tentação. Ok? Ok. E aí ele vai falar, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, se nós somos tentados, Deus conhece o nosso limite. Deus conhece o tamanho da nossa força ou o tamanho da nossa fraqueza. Se a tentação está grande, significa que você tem capacidade de suportar. Não existe nenhuma tentação que alguém possa dizer, foi mais forte do que eu. Né? Não existe tentação mais forte que você. Não existe. Se você caiu, foi porque você quis cair. Se você caiu, foi porque você baixou a guarda. Se você caiu, é porque a culpa é tua. A culpa é tua. Tá? Primeiro nível de segurança que Deus nos dá. Ele não vai permitir uma tentação além da sua força. Primeiro ponto. Tem um segundo ponto. Mas, quando forem tentados, gente, e esse quando forem tentados é praticamente assim, vocês vão ser tentados. Eu estou garantindo para vocês que vocês serão tentados. Todo mundo aqui que está vivo, respirando, já foi tentado, então sabe que isso acontece. Em qualquer área. Ele, Deus, lhes providenciará um escape para que possam suportar. Olha só, temos um segundo nível de segurança. Ele vai dar um jeito de você fugir da tentação, escapar da tentação. Não só ele vai dar uma tentação suportável, mas também se é uma tentação que exige fuga, você vai conseguir fugir. Lembra de José? José dá a entender que ele fugiu peladão, né? Ou assim, porque a mulher puxou daqui e ele correu de lá. Sempre vai ter uma porta de escape, nem que você fuja pelado, né? Nem que você fuja assim, só de cueca, né? Pensando no pobre do José. Mas toda tentação tem uma porta de saída, uma porta de escape. A pergunta que todos nós precisamos fazer é, quando eu sou tentado nessa minha área, quando o meu sapato aperta nesse meu calo, Senhor, cadê a porta de escape? Tem. Por isso que ele começa aqui, ó, Deus é fiel. Por isso que ele começa aqui. Por que ele é fiel? Porque primeiro ele vai dar uma tentação que você pode suportar. E ele é fiel também em fornecer o escape. Olha que interessante. Por isso que ele fala, Deus é fiel. Ó, não se preocupe, Deus é fiel. E a fidelidade é isso. É a constância no que é certo. É a constância no que ele prometeu. Ele prometeu, você vai suportar e vai ter uma porta de saída. Descansa nisso. Tá bom? Vamos parar por aqui. Alguma pergunta? Alguma questão? Alguma tentação? Maravilha. Então, gente, vamos nos colocar em pé. Vamos encerrar nossa aula de hoje orando, agradecendo ao Senhor. Vou pedir para a Célia orar. E semana que vem, se Deus permitir, nós vamos retomar aí a comida, os ídolos, e vai ser legal. Porque é bastante prático, é bem prático semana que vem. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa porção da palavra, Senhor, que abre o nosso entendimento, que esclarece as nossas dúvidas, Senhor. Como é maravilhoso, Pai, poder participar do meio do teu povo, junto com o Senhor, ter do entendimento, Senhor, esclarecido pela tua palavra. Senhor, que nós possamos viver tudo isso que estamos aprendendo, Senhor, e guardar no nosso coração,
para que sejamos praticantes do Teu Evangelho, anunciantes da Tua palavra, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Senhor, nos leva em paz para os nossos lares, abençoa a vida do Felipe, continue, Senhor, dando sabedoria, fortalecendo, enriquecendo ele cada dia mais, para que ele possa nos ensinar segundo o Teu querer e o Teu efetuar, Senhor, e que nós possamos aprender. É o que eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.